O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Liga. Não. Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta sexta-feira nos fala de uma grande graça que nós seres humanos temos, que é o dom do arrependimento. Uma vez que nós podemos nos arrepender do mal que fazemos, nós podemos corrigir de alguma maneira esse mal. E isso é um dom. É uma graça tremenda para nós, uma vez que os anjos não são capazes de se arrepender, os animais não são capazes de se arrepender, mas o ser humano pode, e com isso, ele pode expiar os seus pecados e corrigir aquilo que estava de errado no seu passado. Vejam, por que os anjos não podem se arrepender? Os anjos, uma vez que eles são puro espírito, o mal que eles fazem parte de uma decisão que tem como origem a sua inteligência e a sua vontade. Ou seja, eles veem as coisas como elas são, e eles decidem por um ato da inteligência e da vontade fazer o mal. Por conta disso, eles são incapazes de voltar atrás. Eles não voltam atrás, eles são obstinados. Se eles decidiram fazer o mal, se eles decidiram pelo caminho do mal, aquilo ali é irrevogável, porque partiu da vontade deles. Enquanto que nós seres humanos, o que acontece? Muitas das nossas besteiras, dos erros que nós cometemos, eles têm como origem não um ato próprio da vontade, mas muitas vezes essa vontade, ela está enganada. A nossa inteligência, a nossa vontade, ela está entorpecida pelos movimentos das nossas paixões. E as nossas paixões nos levam a fazer loucuras. E uma vez que nós estamos no tempo, então Deus dá a graça para a gente de voltar atrás, de corrigir isso aí.
Mas como é esse arrependimento? Primeiro vamos entender como que é essa decisão do pecado, para ver por que a gente precisa se arrepender disso, do mal que é isso. O que é uma decisão pelo pecado, como essa dos anjos? Imagine só, você com a sua mãe, você decide na sua vida que você vai ofender a sua mãe todo dia. Eu, olhando para a minha história, um dos grandes arrependimentos que eu tenho é de uma vez ter brigado feio com a minha mãe, e eu a ofendi, e eu tenho um profundo arrependimento por isso. Então toda a oportunidade que eu tenho de reparar essa ofensa que eu cometi para minha mãe, eu faço, sejam por gestos grandes, sejam por gestos pequenos, mandando um coraçãozinho no WhatsApp, mas eu procuro corrigir isso daí. Agora, se eu tivesse uma decisão angelical lá de ofender, o que é essa pessoa? Ela se obstinou a ofender a sua mãe, ela decidiu ofender o seu pai, ela decidiu que todo dia ela vai cuspir na cara da mãe dela, ela decidiu que todo dia ela vai dar um tapa na cara do pai, ela decidiu que todo dia ela vai desobedecer publicamente, com ofensas graves, com palavras, com atos, com gestos, esse pai e essa mãe. Agora, só de imaginar um filho desse jeito, vocês já imaginam o grau de perversão que está no coração dessa pessoa? Imagine se você tivesse notícia de um filho que decidiu obstinadamente na vida dele, fazer da vida dele, o projeto de vida dele é afrontar, desobedecer e ofender o seu pai e a sua mãe. Como é que está o coração desse filho? Um coração podre, é um coração transviado, um coração perverso, um coração que, vamos dizer assim, quando morrer ele não vai parar, ele vai rachar, porque é um coração de pedra, é uma rocha esse coração. Uma vez eu atendendo uma confissão, fui atender uma confissão, e a pessoa confessou as maiores barbaridades assim, na minha cara, e no final, quando eu perguntei, está arrependido, para eu poder dar a absolvição, ele falou, não estou arrependido, quando eu levantar daqui, eu vou voltar a fazer tudo isso que eu falei. Eu falei, mas gente, o que é isso? É que eu vim aqui porque minha mãe que obrigou. Esse coração, esse ser humano, ainda tem a chance de se arrepender, mas se ele se obstina dessa maneira repetidas vezes, é muito possível que no final da vida esse coração se perca, porque ele está resistindo à graça do Espírito Santo, ele está sendo movido por uma decisão que pode se converter numa decisão angélica, que irrevogável, ele não vai voltar atrás no final da vida. Então, enquanto é tempo, nós devemos procurar nos arrepender, irmãos. E esse arrependimento, para ser um arrependimento verdadeiro, para ser de fato um arrependimento que nos salva, precisa ser um arrependimento que é como desse do salmista aqui. O que a gente diz no salmo de hoje? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Nós temos que pedir, eis a oportunidade da missa de hoje, da liturgia da palavra de hoje, gente. Se você não vê esse arrependimento no seu coração dos seus pecados, então peça agora a graça da contrição perfeita. Clame do profundo do seu coração, das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Como é que tem que ser essa contrição nossa? Para ser uma contrição que nos leve ao arrependimento dos nossos pecados. A primeira coisa, ela tem que ser uma contrição verdadeira, tem que ser um ato da nossa alma. Então não é questão de sentir tanto no corpo, de você chegar lá diante do padre, se descabelar, chorar, fazer aquele show de novela mexicana. Não é isso. Porque muitas vezes tem gente que vem aqui, faz aquele show,
chora, se descabela, meia hora depois já está lá fazendo a mesma coisa. Tem que partir um ato, você pedir: Senhor, do profundo da minha alma eu quero me arrepender. Tem que ser verdadeiro, do profundo da alma. Sendo verdadeiro e do profundo da alma, então tem que ser sobrenatural. Por quê? Porque as consequências do pecado são sobrenaturais. Um pecado grave nos leva para o inferno. É uma consequência sobrenatural, é uma consequência que supera o tempo, é uma consequência que vai refletir na nossa vida eterna. Precisa ser sobrenatural, precisa ser suprema. Qual é o motivo do meu arrependimento? Não é só porque eu fiquei feio na foto. Nossa, como que vai ficar a minha reputação? Suprema quer dizer que o motivo do meu arrependimento deve ser porque eu ofendi a Deus. E Deus não pode ser ofendido. Assim como você pensa: poxa, eu ofendi a minha mãe. Então a minha preocupação não é o que os outros vão pensar de mim, mas eu ofendi minha mãe. E minha mãe não pode ser ofendida. Deus não pode ser ofendido. Universal. Eu tenho que me arrepender de tudo que eu fiz, de todos os pecados. Imagina, se estivesse lá na briga com a minha mãe, eu me arrependo só de ter falado alto com ela, mas das palavras eu não me arrependo. Então quer dizer, se eu tivesse dito todas aquelas barbaridades num tom baixo, não teria problema? Não, tem que me arrepender de tudo. Quando você vai confessar, você precisa confessar todos os seus pecados graves, não pode guardar um no bolso. Se você faz isso, a confissão é inválida, não valeu. Ah, padre, eu roubei uma corda, mas na corda tinha um boi e você não falou que roubou o boi. É inválida essa confissão. E confiante, ou seja, eu creio que Deus pode perdoar tudo que eu faço. Eu creio na misericórdia divina, e por isso eu vou confiante nesse Pai que me ama e que está pronto a perdoar todos os meus pecados. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? O Senhor está pronto a dar a salvação a nós, mas a gente tem que ir ao encontro dele. E uma vez que nós vamos ao encontro do Senhor com um coração assim, nós também ganhamos a graça de perdoar o nosso inimigo, de amar o nosso próximo. E não consiste tanto em sentir, gente, não é questão de sentir, mas é decisão. É a decisão de amar o próximo, é a decisão de ter uma justiça maior que a dos mestres e dos fariseus. Para exemplificar isso concretamente, essa decisão de amar apesar do que o outro nos fez. Você sabe que eu tenho formação em jornalismo, eu sou jornalista. Antes de ser padre, de fazer filosofia e teologia, eu me formei em jornalismo. E aí uma vez conversando com uma outra jornalista, uma colega, ela contando de uma notícia que ela que conseguiu. Qual que foi essa notícia? Ela estava lá numa roda, e no meio da roda tinha uma cabeleireira lá que ia fazer uma cirurgia. Aí ela perguntou: ah, você vai fazer cirurgia? Eu falei: vou fazer em janeiro e tal. De quê? Eu vou doar o rim para o meu ex-marido. O quê? Eu vou doar o rim para o meu ex-marido. Essa jornalista já pegou o nome dessa mulher, ligou para a televisão e falou: olha, tem uma cabeleireira que vai doar o rim para o ex-marido. A notícia virou nacional, saiu por tudo. Isto é, Jornal Hoje, Globo News, tudo. Por quê? Porque não é comum a mulher doar o rim para o ex-marido. Afinal de contas, imagina, se é ex-marido, ele deve ter aprontado alguma coisa muito feia para ela. Ou ela aprontou, não sei, mas deve ter uma mágoa muito feia ali. E pela lógica, pela justiça, não, eu vou fazer justiça, por mim que ele morra, para ele pagar o que ele me fez. Mas ela decidiu doar esse rim. Ela decidiu amar apesar dos pesares. No dia de hoje, meu irmão e minha irmã,
em que nós somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados, de toda ofensa que nós já fizemos a Deus. Nós merecíamos o inferno, mas por conta do nosso arrependimento, Deus nos dá a graça de ir para o céu. Então você, com essa graça que Deus nos dá, você olha para o seu irmão, para o seu inimigo, qual é o rim que você está precisando doar para ele? De repente não é o rim, você está precisando doar o coração. O que é que lhe falta para perdoar esse irmão? Para fazer a verdadeira justiça acontecer na vida dele, ou seja, para você levar ele para o céu. Eis a diferença do santo e do pecador. Eis a diferença do herói e do vilão. O herói, ele sacrifica o que ele tem de mais precioso para salvar o mundo, para salvar os outros. Enquanto que o vilão, para salvar aquilo que ele acha que é o bem dele, ele está disposto a sacrificar o mundo, a passar por cima de tudo e de todos sem dó nem piedade. Isso é o vilão. Você quer ser herói ou vilão? Você quer ser santo ou um anjo diabólico obstinado a ir para o inferno? Arrependa-se, porque nós temos um Pai capaz de tudo perdoar e nos dar a graça da verdadeira justiça, cuja fonte é a cruz de nosso Senhor, de onde emana todo o amor. Peçamos a Deus: Senhor, nos conceda a graça no dia de hoje da contrição perfeita. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.